Gravando. Vamos lá. Então, a partir de agora a aula está gravando. Sempre que eu fizer uma pergunta, eu gostaria muito da participação de vocês. Eu preciso da participação de vocês. Então, se fizer uma pergunta, liga o microfone, responde e depois desliga o microfone, tá? Não tem problema, não. Todo mundo está vendo essa tela? Sim, eu tô. Né? Ah, então tá perfeito. Vamos lá. Então, a aula de hoje já é o primeiro passo para a literatura sobre as propriamente ditas escolas literárias que vocês vão começar a estudar já a partir do terceiro bimestre. Só que para a gente saber sobre as escolas literárias, a gente tem que começar a entender o processo, como elas surgiram. Então, o texto inicialmente na sociedade, não só brasileira, mas na sociedade em si, ele não surgiu primeiro de forma escrita, ele surgiu de forma oral. Depois que houve a necessidade de começar a registrar as tradições e as culturas que eram repassadas oralmente, de pai para filho, de avô para neto e assim por diante. E depois que começou a ser registrado, ser escrito, que alguns gregos perceberam que tinham textos que tinham características específicas e funções específicas dentro da sociedade, foram eles que começaram a separar esses textos por gêneros. Então, o que é um gênero? É um tipo específico de escrita. Então, vamos parar para pensar, para analisar. O que são gêneros literários? Primeira perguntinha, o que são? Os gêneros literários são classificações em grupo dos diversos tipos de obras literárias que existem atualmente circulando na sociedade em si, na sociedade mundial. São definidos? São definidos. Eles têm um número específico? Não. Eles não têm um número já pré-determinado. Por quê? Assim como tudo vai evoluindo e modificando na sociedade, o nosso jeito de falar, a nossa forma de escrever também. E conforme a sociedade vai mudando, os nossos textos que circulam entre ela vai mudando também, vai evoluindo, vai modificando, vão criando novos tipos de textos, novos gêneros literários. Então, tipos. A classificação dos gêneros literários foi proposta na Antiguidade Clássica pelo filósofo grego Aristóteles, as quais foram divididas em... Então, naquela época, ele dividiu os textos que circulavam na sociedade em três gêneros. O gênero lírico, que veio da palavra cantada, o gênero épico, que veio da palavra narrada, e o gênero dramático, que veio da palavra representada. Então, nós tínhamos aí três tipos. Lírico eram as liras, eram as poesias, o épico eram as grandes narrativas dos feitos heróicos, e o dramático eram os textos criados para serem ensinados, representados no teatro. Um pouquinho sobre o lírico. O gênero lírico apresenta textos em versos por meio de uma linguagem poética. Então, bora parar para pensar o que é texto em verso. O que seria o verso? Verso é quando não se escrevia de uma margem a outra. Ficava aquela linha menor e centralizada. Então, primeiro surgiu os textos em versos, depois, com a evolução e a modificação da escrita na sociedade, é que criou-se os textos em prosa. E aí, o que é um texto em prosa? É aquele texto que é escrito com linhas completas. E aí, onde a gente tem que respeitar a margem, fazer o início do parágrafo e assim por diante, tá? Então, primeiro, gênero lírico é um gênero de um texto escrito em versos por meio de uma linguagem poética. Lembra da linguagem poética? Aquela em que a gente vai trabalhar figuras de linguagem, que vai falar de sentimentos e emoções e que geralmente fala-se no eu lírico, eu poético. De caráter sentimental com predominância da subjetividade. Vamos voltar lá na subjetividade? O que é a subjetividade? É a linguagem conotativa, linguagem literária, tá? Por que essa linguagem? Porque se a gente está falando de sentimentos e emoções, não tem como ser aquela palavra rígida que só tem um sentido,
tá? Vai ser mais a representação da palavra. Do eu lírico, e aí é um texto que geralmente vai ser escrito em primeira pessoa. Alguns exemplos que eu trouxe aqui: soneto, poesia, ode, hino, sátira. Vou explicar para vocês sobre um pouquinho do detalhe de cada tipo de texto aí. O que seriam os gêneros épicos? São os elementos essenciais das narrativas épicas. Tá? Então, eles precisam obrigatoriamente ter um narrador, que é quem narra a história, quem conta a história, ou um enredo, que é uma sucessão de acontecimentos, personagens que vão servir aí de elementos para a narrativa, e aí nós vamos dividir entre principais, secundários, um tempo em que a narrativa acontece, época dos fatos, e o espaço, o local dos episódios. Então, nós temos primeiramente como exemplo aí de gênero narrativo, gênero épico, a epopeia, romance, novela, conto, crônica, fábula e assim por diante. E os textos, gênero dramático. O dramático aí, a gente acha que fazer drama é chorar, é se derreter, é fazer um papelão. Não, gente, fazer drama significa encenar. O que é um texto, um gênero dramático? É aquele que vai lidar com emoções, com sentimentos? Não. O gênero dramático é aquele encenado. Fazer drama é encenar, é saber atuar. O gênero dramático envolve a literatura teatral, em prosa ou em verso, aquela para ser apresentada e encenada. Do grego, a palavra drama significa ação. Então, drama não tem a ver com o que a gente acha habitualmente que seria, não, tá? Fazer drama é fazer ação. E aí o teatro, ele é muito antigo. Os textos teatrais são tão antigos quanto. No gênero dramático, nós temos a tragédia, a comédia, a tragicomédia e a farsa. Até aqui, tranquilo? Então, pode-se dizer que a redação é uma prosa? Sim, a redação é um texto em prosa. E muitas vezes, no comando da redação, eles vão colocar para vocês que eles querem um texto argumentativo, dissertativo em prosa. E aí, o que seria isso em prosa? Em linha corrida, tá? De margem a margem. Voltando. Gênero lírico, vamos trabalhar agora um pouquinho sobre o gênero lírico. O que é? O gênero lírico é basicamente poesia. Ou seja, tem por foco os sentimentos, porém é mais do que a tentativa de relatar algo. O propósito é despertar sentimentos, contudo, nem sempre os sentimentos positivos, tá? Então, tratar aí, escrever uma poesia não quer dizer só de falar de sentimentos bonitos e apaixonados, não. A poesia ela também pode ser escrita aí para satirizar alguém ou para denegrir algo. Pode. O propósito é despertar sentimentos, contudo, nem sempre positivos. É possível encontrar textos do gênero lírico com, expressando emoções de raiva, ódio, fúria, ironia, tristeza, depressão, entre outros. Dessa forma, o gênero lírico é um tipo de texto que expressa sentimentos e emoções de alguém. E aí pode ser sentimentos positivos ou sentimentos negativos. É uma internalização de um mundo interior. Então, gênero lírico, eu poético. Nós já trabalhamos aí o que seria o eu poético. Linguagem em primeira pessoa, que vai tratar de emoções e assim por diante. Uma linguagem subjetiva, que pode ser chamada de linguagem metafórica ou linguagem literária. Características. Quem elucida o poema é a voz poética. Então, se vocês verem lá, por exemplo, se acharem que a poesia tem um narrador, na verdade, esse narrador é chamado de voz poética. O eu poético ou eu lírico, tá? É uma entidade fictícia criada pelo autor na obra. E ele não seria um narrador, ele é uma voz poética que foi criada para narrar algo dentro da poesia. Possui um caráter completamente subjetivo. Então, a palavra lá nem sempre vai ter aquele sentido do dicionário, por se tratar da expressão de sentimentos e de emoções, algo que também pode ser identificado com o uso constante da linguagem conotativa. Lembra do conotativo, que eu falei que era C de criatividade? E as figuras de linguagem. Aí é por isso que a gente estuda figuras de linguagem
antes de começar os gêneros literários e depois as escolas literárias propriamente ditas. Você já tem que ter pelo menos a noção das figuras de linguagem. Sua estrutura é formada por estrofes, rimas e versos com aspectos musicais associados à métrica. O que seriam estrofes? Conjunto de versos. E o que seria o verso? É como se chama a linha dentro de um poema. Tá? Então, a linha é chamado de verso. O conjunto de linhas, o conjunto de versos são chamados de estrofes, que geralmente vai ter rimas e métrica. Essa rima e essa métrica, ou seja, essa estrutura da rima, vai ser chamada de musicalidade. Por que os poemas, eles têm uma certa musicalidade, eles têm rimas? Porque eles evoluíram de poemas que foram criados para serem cantados, tá? Então, o poema, ele inicialmente foi criado para ser cantado. E é um gênero caracterizado pela exposição, exteriorização de um mundo interior e individual do eu poético. Pergunto para vocês, o que significa exteriorização, gente? Volta. O que é exteriorização? Botar para fora, tá? Então, vai botar para fora os sentimentos do eu poético, ou eu lírico, ou voz poética. Ela sempre posta. Ah, sim, gente, eu sempre gravo a aula e sempre posto para vocês depois, tá? Isso, é exatamente isso. Exteriorização é colocar para fora. Vamos agora a alguns tipos de gêneros líricos, tá? Ecogla ou idílio. Então, ecogla ou idílio é um tipo de gênero lírico, de texto lírico. Destacam situações bucólicas e pastoris. Pergunto a vocês, o que significa bucólico? Vocês vão trabalhar mais com essa palavrinha bucólico. O que é bucólico? De novo, gente, ó, tem que tomar cuidado porque só dá para entrar com o e-mail do estudante. Bucólico não é, também pode ser ao ar livre, mas tá por aí, tá? Mais ou menos isso. Pastoris, sim. Pastoris, pastor, vem de natureza, de campo. O bucólico é aquela sensação de saudade, saudosismo, tá? Epitálamo. Não, pera, volta. Epitalâmio. É outro tipo de texto lírico, de gênero lírico. Foi escrito para homenagear as núpcias. Então, são poemas que foram criados para tratar de núpcias, de casamentos, de noivos. Elegia aborda a morte ou acontecimentos tristes. Então, eram poemas que eram criados para tratar do tema morte ou acontecimentos tristes. E o hino, galera? O hino é um tipo de gênero lírico. Hino dos times, hino da bandeira, hino do Brasil. O hino é um tipo de poema que foi criado para exaltar. E o que é exaltar? É pôr lá em cima, é glorificar, é homenagear. Então, o hino é um tipo de gênero lírico que foi criado, ó, tempo. Mas bota tempo nisso, tá? E a ode? Volta. A ode também é um tipo de exaltação, só que agora não vai ser mais exaltação da pátria ou dos deuses, como o hino foi criado antigamente, agora também criado para exaltar aí não só a pátria e os deuses, como times de futebol, cidades, países. A ode é uma exaltação a figuras importantes, lugares e entre outras temáticas, tá? Então a ode ela foi criada muito, muito para exaltar aí generais, guerreiros. Isso eu tô falando assim, bem antigamente. Então, só para finalizar aí o gênero lírico, ode, poesia de exaltação, elegia, fala dos fatos tristes, principalmente a morte, vai ter tema morte, idílio, poesias pastoris, que vai tratar de temas da natureza, do campo, a sátira, tá? Também temos poesias satíricas,
são poesias que serviam para ridicularizar características do comportamento humano. Essa ridicularização, ela vinha muito com um cunho de criticar. Então, utilizava-se a ridicularização para criticar comportamentos humanos. Tá? O soneto, que foi criado já com a estrutura determinada e não mudou, que é um poema composto por 14 versos, sendo que esses 14 versos são distribuídos em duas estrofes de 4 versos, duas estrofes de 3 versos, que são chamados de 2 quartetos, 2 tercetos, rico em métrica. A canção, que é um pequeno poema popular, simples e de teor variado. Acalanto, canto destinado a empalar o sono. Então, acalantar alguém, ó, é cantar e ninar para o bebê dormir. Acróstico, as letras iniciais formando o nome de uma pessoa que compõe um verso. Quem aí nunca brincou de criar um poema e aí colocava o nome da pessoa, e aí para cada letrinha ia escrevendo uma característica ou um verso, tá? Então isso foi criado com esse propósito. Exaltar me lembra Exalta Samba, mas o nome Exalta Samba não vem por acaso, tá? Nada surge na sociedade por acaso. Eu também gosto do Exalta Samba, eu curto Exalta Samba. Então, exalta samba, exaltar o samba, glorificar, botar o samba lá em cima. O samba. Deixa eu ver. Gente, tá todo mundo vendo a tela? Essa tela sumiu. Sim. Sim, Eu tô né? vendo ainda. Tá ótimo. Vamos agora para o gênero épico. Primeiro surgiu com o nome épico e depois mudou aí, evoluiu para o narrativo. Então, o que que é algo épico? Épico tem a ver com antigo, é narrar um fato antigo, só que não só um fato antigo, um feito heróico. Então, o gênero épico que deu origem aí modernamente ao narrativo são textos narrativos destinados a contar uma história. Se vai contar uma história, tem que ter aí, no mínimo, essas 5 características pré-determinadas para ser chamado de gênero narrativo. O enredo, que é o responsável por contar uma história, ou seja, a ação em si, o narrador, e aí nós temos 3 tipos de narradores: o narrador personagem, então dentro do texto a narração vai ser contada com verbos e pronomes na primeira pessoa. O narrador, ele vai participar da narrativa também, e aí vai ser uma visão parcial, pouco confiável, porque se eu estou contando a minha história, é do meu ponto de vista. Se é do meu ponto de vista, eu posso distorcer os fatos, distorcer a realidade. O que eu falar pode ou não ser verdade, tá? Depende do ponto de vista. Nós temos o narrador observador. Quando é narrador observador, os verbos das ações, eles são conjugados na terceira pessoa. Indica que ele é neutro. E temos aí o narrador onisciente. No narrador onisciente, ele também estará em terceira pessoa, os verbos e os pronomes. Só que esse narrador onisciente, ele não só vai ter pleno conhecimento das ações que estão acontecendo aqui, como em todos os outros cenários da narrativa, como ele vai saber o que nós estamos, o que as personagens estão pensando, falando, sentindo, como ele tem pleno conhecimento das ações futuras, das passadas e assim por diante. Então, o narrador onisciente, ele é Deus, tudo sabe, tudo vê. As personagens, e aí é feminino, tá? Quando se trata em gênero, quando se trata em escrita, não é os personagens, é no feminino. As personagens, nós temos 3 tipos aí. Podem ser as protagonistas, em que as ações do enredo vão girar em torno dessas personagens. Nós temos aí as secundárias, ou chamadas de coadjuvantes, que elas servem para ajudar o decorrer dos fatos, a ação dos fatos. E nós temos as personagens antagonistas. Essas antagonistas é como se fossem as vilãs. Elas têm uma ética mais questionável, mas elas são tão importantes quanto os protagonistas. Nos filmes tem um filme de super-herói que ele teve mais importância aí e ele iniciou com base no antagonista. Quem pode me falar aí um filme que o antagonista foi o mais importante aí? Ninguém viu o filme do Thanos? Que espécie de adolescentes são vocês? Ele conta o que ele vê,
Pode ser verdade o que ele conta. É verdade o que ele conta. No Observador, ele não muda, tá? O único narrador que pode mudar ou não aí os fatos são os narradores personagens. E aí, por que que ele vai mudar aí o narrador, os fatos? Porque se eu estou contando no meu ponto de vista, é como eu acho que aconteceu e é como eu julgo ser certo. Então, isso não é proposital. Só que todo texto em que o narrador é personagem, a visão dele pode ser um pouco questionável. A verdade pode ser questionável justamente por isso. Isso, eu sou inevitável. Bora lá. O tempo ele é dividido entre tempo linear, tempo imaginário. O tempo linear, ele segue a estrutura cronológica, presente, passado, futuro, semanal, dias, anos, dá para a gente contar, dá para a gente se situar. O tempo imaginário é o tempo psicológico. Tempo psicológico, a gente pode se projetar, pode estar aqui no presente, se projetar para o futuro ou se projetar para o passado. É o chamado flashback. Então, muitas vezes, no tempo imaginário, as personagens eles precisam recorrer ao recurso do flashback, parar a narrativa que está no presente, voltar ao passado para explicar algo que aconteceu lá no passado para a gente se situar no presente. Esse seria o tempo psicológico, tá? Chamado de flashback. E o espaço é onde esse enredo vai se desenvolvendo. Pode ser um espaço real ou pode ser imaginário, criado. Então, os elementos da narrativa. O que são? Os textos narrativos são caracterizados pela exposição em uma sequência de fatos interligados que ocorrem em um determinado espaço de tempo. Alguns itens são básicos na constituição desse tipo de texto. Então, para ser considerado narrativa, tem que ter aí essas características. A gente tem que identificar aí o espaço, o enredo, o tipo de narrador, personagens e tempo para serem chamados de narrativa, tá? Eles são chamados de elementos básicos da narrativa. Tem que ter esses. Além desses, pode ter o clímax e assim por diante, mas eles são os básicos. Então, o espaço, como eu já expliquei para vocês, é o local físico ou psicológico. O espaço físico pode ser classificado em espaço fechado, um quarto, a narrativa acontece na sala, na casa, no hospital, num país, numa cidade, numa fazenda, ou espaço aberto, cidade, vila, avenida e assim por diante. O enredo, também chamado de trama ou argumento, tá? Então, na provinha, se tiver lá a trama dos fatos, o argumento dos fatos, é um enredo. É o elemento da narrativa responsável por dar sequência aos fatos. O que são esses fatos? As ações. É em torno dele que se desenvolve todos os acontecimentos do texto. Narrador, como eu já falei para vocês, é outro elemento crucial. Pergunta a vocês, o que significa a palavra crucial? Mais importante? O que é Mais crucial? importante? Mais importante, importantíssimo, tá? Crucial significa que não pode faltar. Muito importante, essencial, inevitável, tá? Então, é outro elemento inevitável, essencial, que não pode faltar dentro de uma narrativa para o desenvolvimento dela. É o narrador, também conhecido como foco narrativo. Então, na provinha pode ter lá o narrador ou foco narrativo. Foco narrativo é o narrador. Aí você só tem que verificar se é um narrador em primeira pessoa, narrador personagem, se é um narrador observador ou se é um narrador onisciente. É importante lembrar de não confundi-lo com o autor do texto. O autor do texto, ele não participa do texto, ele cria a personagem que está narrando os fatos. É assim como no poema, tá? No poema não é a fala do autor, não é o autor que está lá falando, é o eu lírico ou eu poético, tá? Que está lá narrando os fatos. Uma vez que este pode representar e escrever sobre a ótica de diferentes narradores. Temos os personagens, o principal, que é onde as ações são geradas em torno dele. Os secundários são aqueles, se fosse um filme, aqueles que vão morrendo. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, aí fica lá uns 2 ou 3 que são os principais. E nós temos aí os anti-heróis, os antagonistas, tá?
que é tão importante quanto os protagonistas, e muitas vezes a gente acaba até se identificando com os antagonistas. Não sei porquê, né? Mas às vezes a gente se identifica. Tem alguns que eu gosto, alguns vilões que eu gosto, mas. Então, pode ser real ou ficcional, quando o personagem é real, mas usa características que são, fictícias. Volta lá, deixa eu ver as perguntinhas. Odeio filmes ou animes assim. Deixa eu ver, não lembro. Essencial. Filmes assim como, Alisson. Tô, toda hora eu tô tentando acompanhar aí as perguntinhas de vocês, a participação. Enfim, e o tempo? Tempo é onde geralmente o aluno tem mais dificuldade em perceber ou em encontrar marcas do tempo. Como é que vocês vão identificar aí o tempo dentro da narrativa? Primeiramente, através dos advérbios de tempo, tá? Então, se tiver um advérbio de tempo ontem, hoje, ou uma locução adverbial semana passada, a gente está tratando do tempo cronológico. Agora, se vocês perceberem que no meio da narrativa parou-se, utilizou o recurso de das ações se projetarem para o passado, aí é o tempo psicológico. Todos os textos narrativos possuem como um de seus itens principais o tempo, que, em suma, determina o período em que a narrativa se passa. Ele pode ser classificado como cronológico quando os acontecimentos são relatados sequencialmente na ordem que aconteceram: presente, passado, futuro, infância, juventude, morte, assim por diante. Ou ainda em psicológico, quando os fatos não seguem uma linearidade, tá? É o que eu expliquei para vocês. Já não vai seguir mais o passado, presente, futuro. No meio do presente, projeta-se ações para o futuro ou retorna-se ao passado. Aí não segue essa linearidade. Ou seja, o tempo está definido na mente dos personagens. Então, se está na minha mente, eu posso simplesmente ter um saudosismo aí e relembrar da minha infância. Então, eu paro a narrativa agora, eu com alguns anos, porque eu não vou revelar a minha idade, e aí eu vou lembrar de quando eu tinha 8, 9 anos de idade, o que eu gostava de fazer. Vou lá, volto, relembro só das coisas boas e volto para o presente. Aí eu me imagino daqui a 10 anos. Então, eu não segui uma linearidade. É chamado de tempo psicológico, porque está na nossa mente. Agora, o gênero dramático, dramatizar, fazer drama, ação. Olha o tanto de palavras que eu usei para dramático. Dramatizar, fazer drama, fazer ação. Vocês têm que começar a se acostumar com essas palavrinhas, tá? Então, vamos lá. O que é? O gênero dramático possui uma ligação com o termo drama, cujo significado é ação, vem lá dos gregos. Tal ação é representada por meio da encenação de atores, que no palco são peças fundamentais, destituída de narrador. O que significa a palavra destituído, gente? O que significa destituído? Composto, alguma coisa assim. Hum. Destituir, tirar, retirar. Destituído de narradores significa que no gênero dramático não tem narrador. Não precisa de narrador. Agora tá vendo, tá, Eric? Tá? Destituído significa tirar, retirar. Tá bom, Ana, tá bom. Uhum. Tá, então, destituída de narrador. O enredo é retratado pelos próprios personagens do espetáculo. Então, é por isso que não precisa de narrador, porque são os próprios personagens, são os próprios atores que vão narrar, que vão contar a história, mantendo aí uma perfeita sintonia entre a palavra verbalizada e o público do espectador. Então, nesse tipo de texto que foi criado para ser encenado, a postura, as ações, as falas, a entonação são importantíssimos para ter essa sintonia entre a palavra verbalizada e o público. Tá? E aí eu não preciso de narrador, porque as ações vão sendo desencadeadas por si só com as personagens, com os personagens, os atores que vão falando os acontecimentos. O texto dramático é entendido como aquele que se integra na forma literária do drama.
Lembrando que dramas são textos para serem encenados, ação. Implica na comunicação direta das personagens entre si e com os receptores do enunciado. O texto dramático privilegia a dinâmica do conflito, tentando representar as ações e as reações humanas pela tragédia, pela comédia e pelo drama, aí agora propriamente dito, drama de ser um conflito de emoções, graças à presença das personagens. São categorias do texto dramático: a ação, com a sucessão e encadeamento dos acontecimentos que podem conduzir a um desenlace. As personagens que são os agentes da ação, o espetáculo, o espaço que corresponde ao lugar onde essa ação será encenada, o meio, o ambiente, o meio social ou cultural onde se desenrola a ação, e o tempo que dá conta do momento do desenrolar da ação e a estrutura da ação, pode ser interna ou externa. Tipos de gênero dramático, nós temos aí a tragédia, a comédia, tragicomédia, farsa e alto. Esses são os principais, mas nós temos mais, tá? Ou nós temos outros gêneros dramáticos. A tragédia é um gênero dramático que foi criado para ser representar fatos trágicos, aptos a suscitar compaixão e terror. Já a comédia é justamente o contrário, é a representação de um fato esperado na vida e no sentimento comum, de riso fácil, em geral, criticando aí certos costumes. Quando a gente faz essas certas críticas, quando a gente destaca certas características negativas ou certos defeitos, a gente cria humor com base nisso, a comédia. A tragicomédia é a mistura da tragédia com a comédia, tá? Seria a mistura do trágico com o cômico. E o que seria a farsa? É uma pequena peça teatral de caráter ridículo e caricatural, criticando a sociedade e seus costumes. Então, isso seria a farsa. Eu não sei se ainda passa esse programa, acho que não deve passar, não. Caceta e Planeta seriam, se fosse escrito, seria uma farsa. Porta dos Fundos, muitas vezes a Porta dos Fundos usa desse recurso, tá? Para fazer críticas sociais. Dramático não é só estar triste ou algo do tipo, mas pode ser dramático também para conseguir algo ou fazer alguma coisa. Luana, aí seria a encenação, encenar algo triste para conseguir alguma coisa, tá? Vocês têm que tomar cuidado com o sentido de dramático no texto, tá? Se for gênero dramático, não é só encenar algo triste para conseguir, não. Gênero dramático é a característica. Agora, o drama propriamente dito, aí sim. Saudade, Chaves para Fernália. Não estou entendendo, não, tá? E o alto, volta. E o alto é uma peça curta, geralmente de conteúdo religioso ou profano. Por que pode ser de algo profano? Porque o profano ele está intimamente ligado com o religioso. É sobretudo simbólico, uma vez que seus personagens não eram humanos, e sim entidades abstratas caracterizadas pela hipocrisia, bondade, luxúria, virtude, entre outros. Então, percebe que hipocrisia, bondade, luxúria são palavras aí muito citadas, muito retratadas aí pela religiosidade. Um filme que é um excelente exemplo aí do Alto é o Alto da Compadecida, tá? O Alto da Compadecida, ele é um alto, é um gênero dramático alto. Falaram o Alto da Compadecida, isso mesmo. Então, resumindo, gênero dramático, drama, porque vem do grego drau, significa fazer, encenar, configuração, a representação, encenação. Olha aí, várias palavrinhas que eu estou trabalhando com vocês para vocês ligarem ao gênero dramático. Não conta com a voz do narrador, não tem narrador no gênero dramático. Os personagens agindo sem mediação, é diálogo, é um texto mais direto e mais dinâmico. Mantém uma expectativa, o importante é o desfecho, tudo se projeta para o final. Busca o aprimoramento do ser. Denuncia e critica de forma intensa e clara, como no drama, ou ainda disfarçada pelo cômico, no caso da comédia. Pergunto a vocês, isso já na encenação. Agora, quais os recursos utilizados aí para, no papel escrito, os atores saberem as suas falas, já que é um texto dinâmico?
Perguntinha valendo 10 pontos. Não, não é o roteiro. Está dentro do roteiro. Um recurso que é uma característica do gênero dramático, que é ele é utilizado para os atores saberem das falas, dos diálogos, das marcações das falas. Não, não é a fala. Não, não é o enredo. Não, não são os personagens. Não, não são gestos. Os gestos têm a ver com a encenação. O travessão tá aí, é junto. Mas o que, que seria o travessão? Travessão com o quê? Não, não é o script, não, não é a fala, não, não é A, não, não é papel. Deixa eu pegar aqui um livrinho aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho meu livro. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Livrinho de gênero dramático. 2007, quando eu dava aula no Dom Pedro. Não dá para ver, não. Não, não é resumo. Como é que é chamado isso daqui, galerinha? Deixa eu dizer aqui a luz. Para os personagens saberem as falas. Não, não é script. Parágrafo? Não. Como é que é o nome disso daqui, ó? Para saber as falas. Tem o nome, aí travessão, a fala. Nome, travessão, fala. Não, não Indicação muda de 2 fala? pontos. Não, não é o roteiro. Mas tem um nome específico para essa indicação de fala. Vocês vão pesquisar e vocês vão me responder depois, tá? Vocês vão ter que ir atrás e me responder, porque é uma característica definida do gênero dramático. Professor é ruim, vai falar o que é, não. Vamos lá. Então, o dramático. Só para finalizar, a tragédia é a representação de um fato trágico, por isso tragédia, suscetível de provocar compaixão e terror. Então, um exemplo eu trago aí o Beijo no Asfalto de Nelson Rodrigues. A comédia é justamente o contrário, é a representação de um fato esperado na vida real e no sentimento comum, que vai gerar um riso fácil, em geral criticando os costumes. Nós vamos ter aí, ó, Quem Casa Quer Casa, de Martins Pena. A tragicomédia vai ser uma modalidade que vai misturar os elementos trágicos e cômicos, tá? Uma mistura do real e do imaginário. Eu trouxe um exemplo para vocês de Cyrano de Bergerac, não sei falar esse nome. Já a farsa é uma peça teatral de caráter ridículo e caricatural, que critica a sociedade e seus costumes de época. Tem o um exemplo aí, a farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, e uma obra que então, o livrinho do primeiro ano que vai ser cobrado para vocês, O Velho da Horta, ele é uma farsa. E aí vocês vão. Não é margem, não, tá? E vocês vão identificar para mim quais são as características do Velho da Horta. Por que, que ele é considerado uma farsa? Livros da Agatha Christie, um tragicomédia? Não. Não, eles não são dos gêneros dramáticos, não, tá? A Agatha Christie, se eu não me engano, é um gênero específico policial, não é dramáticos, não. Já leu qual? Agatha Christie ou já leu o Velho da Horta, o João Gabriel? Inclusive, o Velho da Horta, eu tenho ele em PDF para mandar por e-mail para vocês, tá? Ele é uma leitura mais difícil, porque a linguagem dele é um pouco antiga, e é um texto que está em formato teatral, o Velho da Horta. Então, é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão ter que ler e vão ter que me falar depois por que ele é chamado de farsa. Quais são as características que vocês identificaram dele para ele ser considerado uma farsa? Então, aqui eu trouxe só mais alguns exemplos para vocês. Dramático, drama-ação, expõe o conflito do homem e seu mundo, as manifestações da miséria humana. Textos para serem encenados, eles foram criados justamente para serem encenados. Não há narrador, a história é mostrada no palco e representada por atores. Sequência rigorosa de cenas e relação de causa e consequência. É um texto que
por ter sido criado para serem encenados, a encenação conta muito para o entendimento do público. Então, as ações dos personagens, dos atores, são fundamentais, divididos entre tragédia, comédia, tragicomédia, farsa, alto e o drama propriamente dito, tá? O épico, temos aí exemplo a Ilíada, a Odisseia, Enéida, os Lusíadas, que é um poema luso, um poema português, que vai retratar aí os feitos dos portugueses na sua travessia para essas novas terras. E aí retrata os portugueses como sendo os grandes heróis que estão desbravando mares nunca dantes navegados, que eram até então desconhecidos. Presença de um narrador no texto épico, que seria o narrativo, estrutura em versos. Então, no épico, era uma narrativa escrita em versos. Quando mudou-se para a narrativa propriamente dita, que passou a ser escrito em prosa. Então, memoriza aí, verso e prosa são diferentes. Ressalta a figura de um herói, povo heróico ou uma nação heróica, envolve aventuras, guerras, viagens, façanhas heróicas e apresenta um tom de exaltação. Pode ser heróis que de fato existiram ou podem ser heróis fictícios. É um texto narrativo com versos e pronomes na terceira pessoa. Verossímil ou inverossímil. Lembrando que verossímil é uma ficção que se baseia em fatos reais, fatos da realidade. Inverossímeis são ficções sem contato com a realidade, absorto e improvável, tá? Não real. Já o narrativo, que derivou do épico, então o que vai a característica principal que diferencia o épico do narrativo, galera? Qual a característica principal para diferenciar o gênero épico do gênero narrativo? O Dom Casmurro, ele é um romance. E aí romance não tem a ver com ser romântico, não. É o tipo de texto narrativo, é um romance. Acabei de explicar os versos, isso mesmo. O gênero épico é uma narrativa produzida em versos. O gênero narrativo, propriamente dito, é um texto escrito, é uma narrativa escrita em prosa. Então, o épico é mais antigo, do épico derivou-se para o narrativo. Qual é o nome desse sinal aqui? Travessão, Ana. Professora, romance romântico é pleonasmo? Não, João. Romance romântico não é pleonasmo. Por quê? Romance é um tipo de texto narrativo, é um gênero específico da narração. Aí dentro do romance nós temos os romances policiais, romance romântico, romance científico, romance fictício, ficcional, romance científico, tá? Então o romance é o tipo de narração. São vários tipos. Então, voltando aqui para a aula. Então, narrativo, característica específica aí do gênero narrativo, variante moderna do gênero épico, tá? Então, pode ser que cobrem de vocês aí, querendo saber qual é o gênero mais antigo, se é o épico, se é o narrativo. Primeiro criou-se o épico, depois evoluiu para o narrativo. Uma história contada por meio de um narrador, e aí você já sabe que há três tipos de narradores, em que vai tratar de ações dos personagens que acontecem em um tempo determinado em um espaço específico. Lembrando que o tempo nós temos dois tipos, o cronológico e o psicológico. É uma narrativa em prosa, e agora você já sabe o que significa prosa, é a linha escrita completa, de margem a margem, representação aí da vida comum ou de um mundo individualizado. E aí, para ser considerado uma narrativa, tem que ter, no mínimo, esses 5 elementos básicos, tá? Porque, mínimo, porque há vários outros tipos. O narrador, enredo, personagem, ambiente e o tempo. E aí, agora a gente vai entrar nos gêneros narrativos. Os gêneros narrativos, nós temos o romance, novela, conto, crônica e a fábula. Romance é uma narração de um fato imaginário, mas verossímil. Como assim imaginário, mas verossímil? Foi uma história que foi criada. Só que ela tem características da vida real. Por isso que é verossímil. Quem citou aí Dom Casmurro? Deixa eu voltar aqui para o chat. Então, não foi João Gabriel. Então, Alisson, por que que o Dom Casmurro é um romance?
é uma história que foi criada pelo meu amorzão, meu chuchuzão Machado de Assis, tá? Se ele fosse vivo, não sei não, eu acho que meu marido teria um sério problema de eu ter um trelelê com o Machado de Assis, porque eu sou alucinada por ele. Pronto, falei. Mas Machado de Assis, ele criou uma narrativa, uma história que retrata aí características e personagens e conflitos da época de fatos reais. Então, é como se ele observasse a sociedade e tivesse criado uma história com base nessa sociedade. É inventado, mas é verossímil, ou seja, assemelha-se à vida real. O desenvolvimento é desenvolvimento que tem roteiro? Sim, é um desenvolvimento que tem roteiro. Seria mais ou menos isso, tá? Continuando. Então, mais verossímil que representa aspectos da vida social e familiar do homem. Então, vai se criar uma história, só que essa história ela vai assimilar fatos reais, ela vai ser uma cópia da vida real, tá? Realmente vai parecer que é verdade. A novela é um outro gênero narrativo, é um outro tipo de narrativa. Só que a novela tem um módulo compilado do romance. É um romance um pouquinho menor. Então, vou trabalhar menos personagens, um tempo vai ser mais rápido, o ambiente vai ser menor, o enredo vai ser mais enxuto e o tempo vai ser mais dinâmico. É um modo compilado do romance e também mais dinâmico, dividido em episódios, e a valorização do evento é a passagem rápida do tempo. Aí, ó, percebam que o romance ele é grandão. Tem muitos personagens, muitos conflitos, marca de tempo, narrador, o enredo é longo, a novela foi diminuindo. Compilar significa reduzir. Daí eu vou para o conto. O conto é uma narrativa breve, é bem rápida, centrada em um episódio da vida com poucos personagens. Então, se o do romance era grande, o conto ele é menorzinho. Deixa eu pegar aqui um conto que eu adoro. Quem tiver depois a oportunidade, eu indico para todo mundo, e ele está sendo cobrado no PAS para os segundos anos. Então, claro, tinha que ser Machado de Assis, o Alienista. Esse daqui é considerado um conto, tá? Porque ele é uma narrativa curta, poucos personagens, muito rápido, e aí ele traz uma crítica muito bacana à sociedade da época e que se aplica até hoje. Então, indico para vocês. Filme baseado em fatos reais para ser mais fácil. Não, Lana, filme baseado em fatos reais significa que 1% é real e 99% do filme foi inventado. Para de preguiça, galera. Ó, começa a ler. A crônica também é um gênero narrativo, é um tipo de texto que foi criado e que é a narração. Só que a crônica ela vai se diferenciar do romance, novela e conto, porque ela vai relatar acontecimentos dos tempos atuais e fatos cotidianos. Então, eu vou começar com algo que aconteceu agora, e aí, nesse algo que aconteceu agora, eu vou criar uma história para falar disso. Então, a mistura do real com o imaginário. E a fábula, vocês já sabem, né? É uma narrativa inverossímil. O que é inverossímil? Já não se assemelha mais com a verdade, com os fatos reais, com fundo didático que tem o objetivo de transmitir uma lição de moral. Nas fábulas se trabalha muito aí, fábulas infantis se trabalha muito com a figura de linguagem. Qual seria essa figura de linguagem? Que é a característica principal das fábulas. Qual a É, figura de linguagem que é a característica? Hã? passar um ensinamento através de animais. Não. Eu quero saber qual é a figura de linguagem que é a característica principal da fábula. Personificação, isso mesmo. Personificação. Uai, as fábulas geralmente são animais que estão contando as histórias. A fábula da cigarra e da formiga. Uai, cigarra e formiga fala por acaso, trabalha sem espreguiça? Não. Isso são características humanas. São características nossas.
Só que é muito comum nas fábulas, porque se tem o objetivo de ensinar, passar uma lição de moral, nada melhor do que as crianças, né, para passar essa lição de moral para as crianças se tornarem adultos conscientes. Gente, eu tô com dor no coração, tem muito aluno querendo entrar, mas está com e-mail pessoal, e aí não permite na aula, não. Metáfora também, só que a característica principal das fábulas são as personificações, porque não tem como uma formiga que toca violão, que anda, fala, a outra que escreve, que trabalha, tá? Ai, menina, vai, entra. Então, só para finalizar aí, gênero lírico é escrito em verso, primeira pessoa do discurso, eu. Expressa sentimentos, emoções, exterioriza o mundo interior, então bota para fora tudo que está passando aqui ó, dentro do meu coraçãozinho, da minha mente. Apresenta um caráter subjetivo, uso de palavras no sentido conotativo. Lembra sempre de criatividade, não é o que a palavra significa no dicionário, é o que ela vai representar. Recorre a muitas figuras de linguagem, subgêneros do gênero lírico, ou seja, os textos que foram criados aí que pertencem ao gênero lírico, ode, hino, elegia, idílio, écloga, epitalâmio, sátira, entre outros. O gênero dramático, para finalizar, é feito para que haja uma sua encenação, a sua representação. Está dividido entre atos e cenas. Conta a história através da fala das personagens, portanto, não apresenta narrador. Apresenta indicações cênicas que auxiliam a representação. Subgênero do gênero dramático: o alto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia, a farsa, entre outros. Esses são os principais. E o gênero narrativo, tá? O gênero narrativo, ele se originou do gênero épico. Só que o que vai diferenciar um e outro, que o gênero épico era escrito em verso. O gênero narrativo é escrito majoritariamente em prosa. Apresenta o narrador que conta a ação. Há três tipos de narradores, narra uma sucessão de acontecimentos reais ou imaginários, apresenta a estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, desenrola-se num tempo e num espaço específico, sendo que o tempo ele pode ser cronológico, que vai apresentar uma linearidade, a gente vai saber com marcas do tempo específica, que geralmente essas marcas do tempo ou serão numerais ou serão os advérbios de tempo, ou pode ser o tempo psicológico, em que eu posso parar a ação no presente e me projetar para o futuro ou para o passado, tá? Desenrola-se, utiliza-se discurso direto, indireto ou indireto livre, e seus subgêneros narrativos são romance, e aí o romance não tem a ver com sentimento, tá? É o tipo de narrativa. A novela é outro gênero, o conto, a epopeia ou a poesia pode ser considerado também um texto narrativo, épica, fábula, crônica e o ensaio. Até aqui, tranquilo? Sim. Sim, né? Então vamos agora para a atividade. E aí eu lembro que eu pedi para vocês esperarem a aula de hoje antes de responderem a atividade, e muitos já fizeram, e eu tive aluno que me entregou a atividade e simplesmente errou tudo. O que eu faço para vocês começarem a prestar atenção no que está escrito lá, hein? Rapidinho, que já está quase acabando. Deixa eu ver. Atividade.
gente. Acho que caiu. Caiu não, eu acho, né? Uai, não tá aparecendo mais ela aqui. Net de padoca. Nossa, a internet dessa professora é muito ruim. Gente, cuidado, o negócio tá gravando, gente. Voltou. Professora, tá desligado o microfone. Pronto. O Já computador ela desligou. Olha que lindo. Tá gravando ainda, então vamos aproveitar. Deixa eu abrir aqui para vocês, então, agora a atividade. Fui eu não, tá? Eu coloquei tudo certinho, só que desligou assim mesmo. Professora, Fale. eu fiz a atividade, só que eu acertei tudo, só que eu sem querer atualizei a página, eu já tinha enviado, só que apareceu como se eu não tivesse feito. Então você vai fazer tudo de novo. Não Ó, que acredito. legal. Pois é. A vida não é justa. Gente, eu não sei se eu faço, o que eu faço, se eu rir, eu só choro. É bom que aprende mais. Gente, eu tinha acertado tudo. Ria, porque chorar por uma besteira dessa, deixa para gastar suas lágrimas com algo realmente importante. Pronto, tá todo mundo vendo? Sim. Sim? Eu só tô vendo Agora sua cara, vamos professora. pegar os Não microfones. apareceu a apresentação, não. Não? Não. Também tô vendo, não. Também não tô vendo, não. Peraí, deixa eu tentar de novo. Também não. E agora? Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora estamos vendo. Agora foi. Então, agora vamos desligar agora os microfones. Vamos lá. Então, aqui eu coloco para vocês um breve comentário aí, o resumo sobre gêneros literários. Coloco um texto que é um poema, tá? De Drummond. É um trechinho aí. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Aí no texto 2 eu já estou contando uma história aí do Garfield. Foi uma questão do Enem. Então, pergunto para vocês: a comparação entre os recursos expressivos que constituem o texto 1 e o texto 2 revela-se que. O que eu estou pedindo para vocês fazerem? Eu estou pedindo para vocês compararem as características do texto 1 com o texto 2. E aí tem uma questão aí que está correta. Aí vai falar: o texto 1 perde suas características de gênero. Oi. Professora, ainda não tá aparecendo, não. Professor, não apareceu ainda a imagem, não. Então, deixa eu voltar. Hoje a nossa aula tá bugada. E agora? Agora apareceu. Então vamos correr antes que suma de novo. Tá? Então vocês têm que comparar as características do texto 1 com a característica do texto 2. Volta na aula de hoje, volta no que eu falei lá e verifica qual dessas questões aí que está tudo certinho, que eu estou afirmando que está certo. Texto 2, o gênero narrativo, na maioria das vezes, quando eu falo maioria das vezes, não é pré-determinado, mas na maioria das vezes é expresso pela, ou seja, o gênero narrativo, na maioria das vezes, ele aparece por meio do quê? Da poesia, do show, do jornal ou do romance? Não responda, só pensa. Qual dessas 4 opções aí faz parte do gênero narrativo? Questão 3. O soneto é uma das formas mais tradicionais e, na maioria das vezes, tem conteúdo. Então, vocês vão voltar. O soneto faz parte de que gênero? Do gênero da poesia, do gênero poético, gênero lírico,
do gênero narrativo ou do gênero dramático? Então, vocês têm que pesquisar. Na maioria das vezes, ele tem conteúdo lírico, cronístico, épico ou dramático. O lírico tem a ver com poesia, o cronístico, narrativo, épico narrativo, dramático tem a ver com o drama, gênero dramático, de encenar. Questão 4. Assinale a única alternativa correta. Estou dando enunciados, vou perguntando se está certo ou se está errado. A tragédia é um gênero literário, certo ou errado? O gênero lírico é um texto de caráter emocional, porém, as emoções expressas neste gênero não representam, aí vocês vão continuar a ler, vão verificar se está certo ou se está errado. Não representam a subjetividade do autor, é apenas ficção. O gênero dramático apresenta uma estrutura, apresentação e desfecho. Os elementos essenciais, o que são essenciais? Primordiais, os principais, os que não podem faltar de uma narrativa são narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Qual dessas daí, ó, tá correto? Tudo correto. Questão 5. Sobre o gênero lírico, vocês vão voltar nas características do gênero lírico, estão corretos, exceto, então quer dizer eu dei 3 opções corretas e uma está errada. Vocês têm que ir atrás da errada. Gênero marcado pela subjetividade dos textos. Presença de um eu lírico que manifesta e expõe seus tarará, seus sentimentos, tarará, tarará, tarará. As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o idílio e assim por diante. São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado, tarará, tarará, tarará. Nota-se no gênero lírico a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa e a exploração musical, tarará, tarará, tarará. Tem uma característica aí que não pertence ao gênero lírico. É ela que vocês têm que encontrar e marcar para mim. Próxima questão, eu dei aí, ó, esses fragmentos são textos. Fragmento 1 é um tipo de texto, fragmento 2 é outro texto, fragmento 3 é outro texto e fragmento 4. Os fragmentos acima representam respectivamente, ou seja, na ordem, os seguintes gêneros. Fragmento 1 pertence a que gênero? Fragmento 2 a que gênero? Fragmento 3, que gênero? E fragmento 4 tem que estar na ordem, tá? Um vai ser épico, um vai ser lírico, um vai ser dramático, um vai ser narrativo. Você tem que colocar na ordem para mim. 7. De acordo com suas características, o poema acima, esse poema de Camões, pode ser classificado como um texto, ele vai ser lírico, ele vai ser épico, ele vai ser narrativo ou ele vai ser dramático? Questão 8. Dou um texto para vocês lerem. E aí eu pergunto, considerando o texto acima e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, espetáculo teatral pertence a que gênero? O gênero lírico, o épico, que é o narrativo, ou o gênero dramático? Vocês vão lembrar, espetáculo teatral, e aí vocês vão voltar nas características. Conclui-se que eu dou 4 afirmativas. Uma está correta e 3 incorretas. Então, vocês têm que achar a afirmação correta e marcar para mim. Texto 9, também questão 9 do Enem. No texto, ou seja, no texto que eu coloquei acima, o personagem narrador, na iminência da partida, descreve a sua hesitação em separar-se da avó. Esse sentimento contraditório fica claramente expresso no trecho. Eu coloquei aí 5 trechinhos para vocês. Vocês têm que identificar para mim qual é o trecho que descreve perfeitamente a hesitação aí, ó, do personagem narrador em separar-se da avó. Vocês têm que identificar para mim. E a última questão, em relação aos gêneros literários, assinale a alternativa correta. Aí eu dou 4 afirmações para vocês. A mistura de gêneros literários é incomum e infrequente em textos contemporâneos. O que significa textos contemporâneos? Os modernos, os que circulam na sociedade atual. Gênero dramático caracteriza-se por textos escritos com vistas a serem encenados. Gênero épico caracteriza
caracteriza-se pela manifestação de emoções do eu interior do poeta. Gênero lírico caracteriza-se pela narração em versos de grandes feitos heróicos. Tem uma afirmação que está correta e 3 são incorretas, tá? Então, depois da aula de hoje, quem não fez agora vai ver para mim, vai analisar bonitinho e a aula acaba agora. Falou. Dúvidas? Traumas?